Imagine que um adolescente da periferia, por conta de algum motivo, vai morar com seus tios ricos e ao chegar lá, ele finalmente tem tudo que nunca teve. Casa confortável, figura paterna e materna presente, alimentos gostosos, roupas, escolas e hospitais bem estruturados. No entanto, mesmo com tudo isso, vai mal na escola, não consegue seguir as regras de etiqueta típicas dos ricos, odeia estudar e prefere ficar na rua com seus amigos do que em casa estudando. Seu primo, por outro lado, parece ter outras características inatas. Ele é focado, disciplinado, interessado nos estudos e sempre se destaca com sua inteligência e com seu comportamento fino e elegante. Por conta disso, não apenas seus tios, mas também sua mãe o criticavam. Como se não fosse suficiente, ele também se punia pelo seu fracasso cotidiano. Quando ficaram adultos, seu primo conseguiu ir para a universidade e depois alcançou um ótimo emprego, enquanto que ele só conseguiu um trabalho com péssima remuneração. Se você quer entender a relação dessa história com a reprodução da desigualdade no Brasil, continue atento à nossa aula, por gentileza. Oi, somos da equipe de redação do Cursinho Paralelos e damos um imenso boa noite a todas e a todos. Como acompanharam, iniciei essa videoaula comentando sobre uma história que é baseada numa série chamada O Maluco no Pedaço. Nesse programa de TV, assim como na história que acabei de narrar, temos um ambiente familiar materialmente rico, bem estruturado, que apesar de ter produzido efeitos positivos nos membros da família rica, foi incapaz de transformar aquele que chegou da periferia. Tais consequências foram determinantes para o êxito escolar e financeiro de um e a derrota do outro. Muitos podem pensar preconceituosamente e às vezes maldosamente que ele não se esforçou o suficiente. Porém, não foi esse o motivo. A questão que está escondida nessa história é que as pré-condições social, emotiva, moral e cultural foram determinantes para o seu fracasso em relação ao seu primo que possuía um aparente talento inato. Com as reflexões deste livro de hoje, chegaremos à conclusão de que o que os diferencia é que um ganhou o bilhete premiado de nascer numa família abastada, na qual permitiu, desde criança, que seu primo adquirisse diversas habilidades, como concentração e admiração pelos estudos, que foram cruciais para o seu sucesso na escola e mais tarde no mercado de trabalho. Se conseguiram seguir com o meu raciocínio até aqui, fiquem tranquilos, pois a ideia central já foi dada. Por isso. Retornando então, uma vez explicada essa história, vamos ao autor e ao livro da aula de hoje. Destaco para vocês, antes de mais nada, que iremos estudar uma pequeníssima parte desse livro, chamado Ralé Brasileira, do sociólogo Gessé de Souza. Embora seja uma pequena parte, como havia comentado, irão perceber que ele tem muitos detalhes. Esse livro, em especial, contribuiu bastante para o meu desenvolvimento intelectual e espero que ajude vocês também. Por isso desejo que leiam ele, porque vale muito a pena. Dando continuidade, vamos ver um pouco quem é Gessé de Souza. Ele é um sociólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro que estuda sobre a desigualdade social e as classes sociais no Brasil. É formado em Direito, fez mestrado e doutorado em Sociologia e tem pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise. Estou dizendo tudo isso para deixar claro que ele possui bastante propriedade naquilo que defende, e por isso acho interessante estudarmos ele. Quem envia a redação para mim sabe que adoro perguntas, então vamos a elas. Você já ouviu as afirmações de que os problemas do Brasil já são bastante conhecidos? De que para solucioná-los só depende de uma ótima gerência? De que a educação é a solução para a desigualdade social do país? De que a corrupção do Estado é a causa do nosso atraso? Essas colocações, segundo Gessé, não poderiam ser mais falsas. Para ele, essas questões ignoram o fato de que indivíduos são influenciados, em grande medida, por pré-condições sociais que vai muito além da questão financeira, como se o simples fato de dar uma pequena ajuda financeira ou uma sala de aula fosse suficiente para acabar com a miséria e com as injustiças sociais. Ao ignorar tais questões, colocando um véu sobre elas, contribui-se para que essas problemáticas sejam perpetuadas. Devido a essa perpetuação, ou seja, essa continuidade, o sociólogo diz que se comete uma violência simbólica. Vamos entender um pouco o que é violência simbólica? De acordo com esse livro, tal termo foi pensado por Pierre Bourdieu
E essa denominação se refere a um ato que não se configura com a violência propriamente dita, ou seja, não é vista imediatamente como a violência física ou verbal. No entanto, esse tipo de violência exerce a sua função, que é o de agredir indiretamente. No caso em questão, ao invisibilizar as pré-condições, não só uma classe inteira de precarizados é reproduzida, levando-os à miséria, à humilhação e à péssima remuneração, como também esses indivíduos são culpabilizados por suas situações, como se seu suposto fracasso escolar ou profissional fosse um castigo pela sua fraqueza moral. Como se já não fosse bastante, os próprios miseráveis se autoflagelam por suas condições sociais. Mas qual a origem dessa visão redutora que acredita que todos possuem as mesmas pré-condições? Gessé de Souza fala que por conta de uma visão liberal economicista, tudo se resume em números e em acumulação de capital. Vamos ver se conseguimos utilizar disso para interpretarmos o presente? Saúde versus economia, uma falsa oposição. Nesse artigo de Le Monde Diplomatique, podemos perceber um governo e parte da população que defendem a economia ao invés da saúde no âmbito da quarentena do coronavírus. A partir da leitura de Gessé, poderíamos refletir que essa postura se configura com uma violência simbólica, já que, não reconhecendo o valor da vida dos cidadãos, permite-se o assassinato de vidas pelo coronavírus, mesmo que indiretamente. Além disso, notamos também que essa importância dada à economia reflete a visão economicista que busca no mercado a solução para tudo. O que não se diz, porém, é que, na verdade, em crises mundiais, é historicamente sabido que o papel do Estado é essencial para garantir a sobrevivência da população, sobretudo dos mais pobres. Afinal, o mercado não possui nenhum compromisso social, ao contrário do Estado, que, em tese, seguir a Constituição, que assegura, por meio de leis, que ele é a instituição responsável pela seguridade social de seus habitantes. Ainda sobre essa visão econômica liberal, foi ela também que possibilitou a ideia dominante da falsa oposição entre o mercado divinizado como reino da moralidade e o Estado como origem de toda corrupção e atraso dessa nação. Em consequência disso, demonizou-se o Estado, utilizando-o como argumento para justificar golpes e para privatizar empresas estatais. Que tal pensarmos o presente com essas ideias? Privatizações em marcha forçada nos governos Temer e Bolsonaro. Nessa matéria, vemos que, com a instalação de governos neoliberais, toma-se como pressuposto que o Estado é composto por corruptos e que somente empresários honestos iriam desenvolver esse país. No entanto, o que não é falado é que as empresas privadas compactuam com o Estado no momento da corrupção, ou seja, esse argumento do Estado como mal de origem e o mercado como reino da moralidade é totalmente infundado e é usado como justificativa para entregar as estatais do país para as grandes empresas estrangeiras a preços baixíssimos. A partir dessa ótica economicista, criou-se a ideia do Homo economicus, segundo o qual todos possuem as mesmas disposições para o desenvolvimento da disciplina e do autocontrole e do pensamento prospectivo, isto é, aquele raciocínio que faz com que o indivíduo abra mão dos prazeres momentâneos a fim de um objetivo futuro. Desse modo, se o marginalizado, que é supostamente possuidor dessas capacidades, está em situação de vulnerabilidade, é porque ele merece ser castigado com sua pobreza e miséria. Em contrapartida, aos esforçados deve-se premiar com prestígio social e financeiro. De acordo com Max Weber, essa necessidade de justificar os privilégios acontece na medida em que a classe alta e média não querem se saber mais felizes e privilegiados. Eles querem, porém, se saber no direito de serem felizes e privilegiados. É por isso que a meritocracia é tão forte nessas classes, haja vista que pensam e defendem que nada mais justo e natural que uma pessoa 50 vezes mais produtiva e esforçada ganhe 50 vezes mais em prestígio e em reconhecimento. Nesse sentido, o mercado e o Estado vão seguir essa mesma lógica. O mercado vai dizer que o justo é remunerar cada um pelo seu desempenho, assim como o Estado que diz, olha, vamos fazer concursos abertos e por isso o melhor deve vencer. Tal visão economicista, portanto, leva em consideração somente a questão de renda como definidora da perpetuação das classes sociais.
Entretanto, Gessé traz enfática e repetidamente que são as disposições sociais, morais, emocionais e culturais típicas de cada classe que determinam a reprodução do capital. Para ficar mais claro, vamos pensar num cenário no qual indivíduos estão recebendo uma herança ao longo das gerações. Nesse contexto, porém, a transferência do dinheiro através dessas gerações não é o suficiente para fazer o capital se manter e se multiplicar. Para que isso ocorra, tais privilégios deverão incorporar, tornar corpo, isto é, se portar de modo natural e inconsciente, o modo de vida típico das classes dominantes. E como é o estilo de vida dos mais ricos? Podemos citar que os membros dessa elite devem saber como se portar em reuniões, devem desenvolver um perfil autoconfiante, devem criar um bom gosto para vinhos, roupas, artes e viagens, além da necessidade da aquisição de capital cultural. Dessa maneira, com essa bagagem imaterial, não serão apenas ricos broncos, como se dizia antigamente, mas sim serão ricos com o estilo de vida característico dessa classe alta, que mais tarde permitirá a obtenção de casamentos vantajosos e de estabelecimento de amizades duradouras e de relações sociais privilegiadas que irão contribuir para a manutenção e a reprodução do seu dinheiro e do seu status. Na classe média isso também ocorre, mas é mais invisível ainda, pois a aquisição desse estilo de vida se dá de modo afetivo, imperceptível e cotidiano. Com isso, os filhos dessa classe irão incorporar a disciplina, o poder da concentração, o desejo pelo aprendizado, vendo desde criança seus pais lendo, sua mãe falando outras línguas, seus tios lendo jornais e seus irmãos comentando como aprendeu a mexer no computador. Dessa maneira, irão com os recursos básicos escolares necessários e assim irão se destacar na escola e mais tarde no mercado de trabalho. Ao passo que aqueles que não têm essa apreensão afetiva e reflexiva, em sua grande maioria da ralé, irão ser afastados dessa competição, sendo forçados a se contentarem com empregos desvalorizados. A massa excluída desse mercado exigente, destaca a Gessé, corresponde a 1/3 da população brasileira, que ele chama provocativamente de ralé, não para ofendê-los, mas para dar visibilidade para eles enquanto classe, que precisa ser vista como tal. Ao não serem vistos como classe, são reduzidos a essa visão liberal perversa, sendo por isso abandonados social e politicamente. Por conta dessa exclusão, irão vender sua força de trabalho como meros corpos, podendo citar, por exemplo, as empregadas domésticas, catadores de lixo, os pedreiros ou literalmente como corpos, como o que acontece com as prostitutas. Devido à negligência desses fatores, que contribuem de maneira significativamente para a reprodução dessa classe, a reflexão sobre os grandes problemas sociais que assolam esse país é tratada de maneira superficial e espetacularizada pela grande mídia. Geralmente, ao tratar da camada social pobre do Brasil, são geralmente referidos como temas, sendo eles a violência, a segurança pública, os problemas da escola pública, o sistema de saúde precário, o combate à fome. Isso é uma das grandes causas para não se resolver essas questões problema deste país. Gessé é enfático ao afirmar que quando se parte de um falso pressuposto, isto é, tomando como causa aquilo que é, na verdade, consequência, dificilmente o problema a ser enfrentado é resolvido. Isso é lógico, é como se enxugasse o gelo a fim de fazê-lo parar de derreter, quando na verdade devia se colocar o gelo no freezer. É por esse motivo que a educação por si só não seria o suficiente em reverter a condição de miserabilidade das famílias carentes. Gessé destaca ao longo desse livro que as escolas, juntamente com os hospitais e a justiça, são precarizadas para confirmar a derrota desses corpos que já nascem condenados ao fracasso por não terem nascido com aquele bilhete premiado anteriormente citado. Saber disso, salienta Gessé, é fundamental para que busquemos meios para revertê-lo. Ele destaca, não nessa obra, mas em A Subcidadania Brasileira, que o primeiro passo para resolver uma questão é reconhecendo-o e não o ignorando. Assim, com o objetivo de promover essa identificação, é extremamente necessário perceber que o Brasil se enxerga apenas como uma economia e não como uma sociedade complexa.
Enquanto não houver essa mudança de mentalidade, a sociedade brasileira continuará consentindo, ou seja, permitindo a divisão da população em gente de um lado, merecedor de boas escolas, bons hospitais, bons empregos, e em subgente do outro, merecedor das piores escolas, dos piores hospitais, dos piores empregos e da pior justiça.